Ok, última parte da aula. Ok? Então vamos lá. Legítima defesa. Vamos comparar o que aconteceu com o que está escrito aí, pessoal. Tá? Vejam, a agressão ela deve ser injusta. Então, não adianta você ir lá, por exemplo, dar um tapa na cara da pessoa, a pessoa fica possessa com você, fica pé da vida. Aí ela vira para te dar um murro na cara, você tira um taco de beisebol, dá nas costelas da pessoa, quebra as costelas da pessoa. E fala, mas eu sei, eu cometi uma conduta aqui de lesão corporal grave, né? Mas eu estava em legítima defesa, porque essa pessoa me deu um soco na cara. Esse soco, ela está com o zoom aumentado. Deixa eu ver aqui, não mexi em nada, só dei share. Vejam se resolveu. Está normal aqui, a Cintia disse. Tá? Talvez alguma coisa que você apertou aí, Michel. Então vejam, pessoal, a agressão tem que ser injusta. Por isso está em vermelho ali. Você não pode dar causa para essa agressão, senão é legítima defesa. Você está inventando um motivo para dizer que é legítima defesa. Tem que ser atual ou iminente. Tá? Então você olha alguém na rua, né, andando na rua. Né, daí sempre tem aquela coisa, você fala assim, aquela pessoa parece meio maloqueiro, meio bandido. Geralmente a pessoa, né, você atravessa a rua e tal. Agora, você olha, você se sente amedrontado por alguém que está vindo na calçada na sua direção. Aquela pessoa é meio suspeita. Antes de qualquer coisa que você faz, você tira uma pistola e dá um tiro na perna da pessoa. Ah, ela ia me assaltar. Poxa, a agressão era atual ou iminente? Estava na cara que ia acontecer? Ou estava acontecendo? Não. Então, obviamente, não é legítima defesa. Também, né? Direito seu. Ah, tá escrito errado aqui, ó. Vou até corrigir. Ó. Direito seu ou de ontem. Não, direito seu ou de outrem. De outra pessoa. Legítima defesa de terceiros. Também é aplicável. Tá? Muito bem. Entendido legítima defesa, pessoal? Fácil, né? Tranquilo. Tranquilíssimo. Pode haver excesso na legítima defesa, né? Então, veja, né? Você em legítima defesa, você causou uma lesão corporal grave na pessoa. Veio te assaltar com uma faca, você deu uma paulada na perna, quebrou a perna da pessoa, ela caiu no chão. Beleza, você parou a agressão, o seu risco era alto, né? Havia uma violência grave, ameaça injusta a você, e você quebrou a perna da pessoa, mas em legítima defesa. Muito bem. Aí, depois que a pessoa está caída no chão já, né, não apresenta mais nenhum risco, você continua a dar paulada. Não. Ou começa a dar soco. Aí causa ali né, deixa um olho roxo, depois da paulada que você deu e quebrou a perna. Quebrar a perna seria uma lesão corporal de natureza média grave. Agora, o soco de natureza leve, né, deixar um olho roxo, por exemplo, você vai responder pelo quê? Se houve excesso, depois que ela já não estava mais numa situação de agressão atual ou iminente, já não tinha mais agressão injusta, você vai responder por aquilo que você fez depois
né, de que já não existia mais essa agressão. Então, nesse caso, que tem o exemplo aí no slide, vai responder pela lesão corporal de natureza leve. Então, não pode haver excesso nessa legítima defesa. Senão, você vai responder pelo crime correspondente ao excesso. Também, pessoal, tem um exemplo, antes de falar de estado de necessidade, que é a legítima defesa putativa. Essa eu não cobro, mas é interessante vocês saberem. Que é quando você acha que está em legítima defesa, mas não só acha, você tem quase certeza pelas circunstâncias do que está acontecendo. Então, veja, o exemplo clássico que eu dou é o seguinte: você está lá no bar, curtindo, né? E você tem um inimigo capital. Aquela pessoa que vocês não podem se cruzar, que vai dar problema. E esse teu inimigo capital chega no bar, vê você lá e ele pensa assim: olha o fulano lá. Eu acho que está na hora da gente fazer as pazes. Chega, essa briga não está levando a lugar nenhum e não tem motivo. Eu vou pagar uma bebida para ele e vamos fazer as pazes. Você vê esse teu inimigo capital entrando no bar, vindo na sua direção, coloca a mão nas costas para tirar a carteira do bolso. Mas na sua cabeça, ele está tirando uma arma para atirar em você. É o movimento clássico, né? Põe aquela mão nas costas, você pensa, ferrou, vai tirar uma arma e vai me balear. E nisso você tira a sua arma primeiro e atira contra a pessoa. Vamos olhar o que diz o artigo 25. Entende-se quem? Em legítima defesa, quem? Usando moderadamente dos meios necessários. Bom, para alguém que vai atirar em você para tentar tirar sua vida, atirar de volta contra a pessoa é meio moderado. Na minha visão, né? É o clássico legítima defesa. Era injusta a agressão atual ou iminente? Veja, no fato, no que aconteceu, não era. Né? De cara, não era. Porque realmente, na vida real, a pessoa não ia tirar em você, ela ia te comprar uma bebida, ia pegar a carteira no bolso. Agora, na sua cabeça, pela circunstância de ser seu inimigo capital, etc., dava para eu exigir de você outra coisa? Dava para eu exigir uma outra conduta sua, a não ser pensar que você ia levar um tiro ali? Não dava. Logo, essa é a legítima defesa putativa. Tá? O nome não fica difícil de decorar. Né? Legítima defesa putativa. Aquela que você fala, puta merda, tô ferrado. Mas na verdade você não tá. Né? Eu uso o palavrão porque no próprio nome, né, diz putativo. Então, fácil de memorizar. Nesse caso, você está em legítima defesa. Tá? Porque não tinha como eu exigir de você que você não achasse que não ia acontecer aquilo. Mas olhem a análise, tá? Tem que ser, não é qualquer um, tem que ter todo um contexto para a gente conseguir, né, mostrar que o que você pensou era mesmo o que poderia acontecer. Legal. Acho que vou encerrar depois aqui então de falar do estado de necessidade. Entendido a legítima defesa, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Aproveitem para perguntar, vou usar esses últimos 10 minutos para falar do estado de necessidade. Ana, as aulas estão sendo gravadas sim, eu ainda não subi a aula da semana passada, mas é porque eu preciso editar ela, juntar, né, num arquivo só, porque fica cortando ali no Zoom para enviar, mas vai estar lá no canal do YouTube. Eu acho que tem um arquivo lá, né, no Matheus, que diz qual é o canal do YouTube. Beleza. Nenhuma dúvida sobre legítima defesa, vamos para o estado de necessidade. Estado de necessidade, então, está no artigo 24 do Código Penal e está aqui descrito, né, para nós. Então, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Então, assim,
você está com o seu direito em risco. Você está com um dos seus direitos em risco. Qual é o exemplo clássico que eu uso? Titanic. Quem assistiu, acho que a maioria assistiu esse filme, né? Para quem não assistiu esse filme, o grande spoiler é que é um navio que vai fazer a travessia da Europa para os Estados Unidos e ele afunda. Bate num iceberg e afunda. Na cena do filme, tá? E eu dou spoiler porque é uma coisa muito antiga, né, pessoal? Além de ser história, é um filme de 40 mil anos aí de existência. No final do filme, está um casalzinho que se conheceu dentro do navio. Ela, né, Rose, uma nobre donzela. Ele, Jack, né, um moribundo. Os dois se encontram no navio, se apaixonam, acaba o filme, o navio afunda e no final do filme eles estão lá no meio do mar, no meio do oceano, ela em cima de uma tábua, que era uma porta do navio, e ele dentro da água, e ele vai morrer congelado, porque a água é muito fria. Se ele ficar em cima da tábua, tem uma chance dele se salvar até chegar os botes de resgate. E ela resolve. E ela está em cima da tábua e ela fala: Não, Jack, salve você. E ele fala: Não, Rose, né? A sua vida é mais importante. Sei lá, nem não sei a fala, mas. Ali ele faz uma escolha. Ele tem um direito dele, né? Que ele pode sacrificar ou não. Quer dizer, ele tem uma escolha. E ele escolhe deixar ela viver e afunda. Agora, se nesse caso ele falasse assim, que se dane Rose, né? Quero que se ferre. Arrancasse, desse um murro na cara dela, pegasse uma faca, furasse ela, arrancasse ela de cima dessa tábua, subisse em cima e se salvasse, afogasse ela, para ela não brigar pela tábua. Ele cometeria crime de homicídio? O que ele fez? Ele deu uma facada nela, tirou a vida dela, afogou ela e matou ela. Por quê? Porque ele quis. Conduta típica, artigo 121, matar alguém, matou alguém, matou, feriu bem jurídico protegido, vida, feriu, tipicidade formal e material, ótimo, conduta típica. Essa conduta é antijurídica? Ele estava em legítima defesa? Ela estava apresentando alguma agressão contra ele, etc? Não. Ele estava em estado de necessidade? Opa. Ele estava em perigo atual? Estava. Foi ele que provocou esse perigo no momento? Foi ele que naufragou o navio? Não. Tinha como evitar de outro modo o naufrágio do navio? Não. Estava com direito próprio arriscado, né? Perigo atual. Tinha como sacrificar, tinha outra maneira de se salvar? Não. Então ele estava em estado de necessidade. Logo, a conduta dele não seria crime. Eu excluí o crime por falta de ilicitude, porque ele estava em estado de necessidade. Olha só que louco, né? O exemplo que eu dou geralmente é esse, né? Entra um leão em sala de aula, o professor está ali dando aula. Abre a porta, entra um leão. Geralmente quem está mais perto da porta, né, ou quem representa mais risco, sou eu, que estou em pé dando aula. E eu, né, vendo o leão entrando em sala de aula, pego um dos alunos da fileira da frente e jogo para o leão. E mato o aluno. O leão vai lá, ataca, né, mata o aluno. Todo mundo sai correndo e se salva. Cometi crime de homicídio, porque eu joguei alguém na boca de um leão. Conduta típica, formal e material. Agora, foi ilícita? Não. Estava em estado de necessidade. Pratiquei um fato para salvar de perigo atual, que eu não provoquei, não fui eu que soltei ou trouxe um leão. Nem tinha como evitar. Eu estava dando aula, nem sabia que tinha entrado um leão na faculdade. Ok? Então vejam, né? Não que eu vá fazer isso, né, pessoal? Porque assim como o Jack, né, o professor vai se sacrificar para salvar a vida dos alunos. O professor José que furtou a banana estava no estado de necessidade ou não? Não, né? Por quê?
Porque ele não está sacrificando o direito de outra pessoa, né? Ele não está cometendo um crime contra o mercado, sacrificando um direito, né? Geralmente, no estado de necessidade, você tem que fazer uma escolha entre o direito de outra pessoa e o seu direito. Então, ali, no caso do Leão ou do Jack, lá, você escolhe a sua vida e sacrifica a vida da outra pessoa. Ali ele não estava fazendo uma escolha entre... Até dá para falar, né? Que ele escolheu sacrificar o patrimônio do mercado para salvar a própria vida. Mas ele não estava em perigo atual. Ele estava numa situação, né, de fome. É diferente do perigo. Por isso que a análise vai ser lá da conduta tipicamente não material, ela não é uma conduta típica material e não estado de necessidade. Bacana. Então, esse entra aqueles casos, assim, você vê o seu filho se afogando e o filho de alguém que você não conhece. Você vai lá e escolhe o seu filho. Inclusive, o filho do outro está segurando o seu filho, que pode causar com que os dois morram, né? Você vai lá e bicuda o filho da outra pessoa, mata ele para salvar o seu. Sacrificou um direito, você não tinha outra escolha, né? Outra escolha razoável, você teve que fazer uma escolha que foi no sentido de salvar um dos direitos, né? Direito próprio ou alheio. Vejam o que a lei diz, né? Ok. É igual ao médico que escolhe a vida da mãe ou do bebê para salvar uma vida. Exatamente, né? Se ele está em estado de necessidade. Na verdade, não, calma. Aqui, pessoal, né, tem duas opções. Se ele matar a mãe para salvar o bebê, sacrificou um direito dela para salvar o direito da criança. Agora, se ele escolher o feto, também não comete crime. Inclusive, se ele escolher salvar a mãe, por exemplo, e matar a criança, o feto, ele não comete crime, mas é porque a lei tem uma excludente específica. Tá? Lá no crime de aborto, tem uma previsão específica sobre isso. Quer ver? Vou ler para vocês aqui. Não se pune o aborto praticado por médico, artigo 128, inciso 1º, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. A gestante vai falecer, o médico tem que escolher entre o feto e a gestante. Ele escolhe a gestante. Não comete crime de aborto, porque a lei exclui. Se ele escolher salvar o bebê, pode falar em estado de necessidade. Aí, no caso, vai para o risco. Agora, lembrem que o médico ele tem uma capacidade técnica para fazer escolha. Então, também pode dar uma discussão enorme isso e falar, bom, a chance de quem era maior sobreviver nunca é 50-50%, a chance de cada um. Tipo, a mãe estava muito fraca e não ia dar, então resolvi salvar a criança, não vai responder pelo homicídio. Pode ter sido erro médico, no caso. Será que foi? Será que faltou técnica do médico, etc? Então, a discussão pode ir mais para baixo, mas da maneira que você perguntou, escolheu salvar a vida da mãe, aqui no caso, entra no artigo 128, inciso 1º. Né? Não pune o aborto porque não tem como salvar a vida. Então, não tinha outro jeito de salvar a vida da gestante. Mais alguma pergunta, pessoal? Que eu vou encerrar. Aproveitem para perguntar. Não? Beleza. Ok, pessoal. Então, obrigado por terem participado aí da aula. Vou encerrando. Bom dia para vocês. Qualquer dúvida a partir de agora, lá no nosso e-mail. Obrigado, até.